sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos começar aqui uma sequência de vídeos agora tratando do tema escravidão. Qual é o objetivo nosso ao fazer essa sequência de vídeos? Ajudar quem está estudando, quem precisa aprender algo mais sobre o assunto. Claro, nós não temos nenhuma pretensão de verdade, a gente não sabe tudo, está sempre aprendendo também, mas talvez esses filmes possam ajudar nas suas pesquisas, você que gosta de estudar o tema ou precisa de estudar esse tema da escravidão. E vamos falar da escravidão a partir do momento da descoberta do Brasil, porque a escravidão é muito antiga, praticamente acompanha a história do homem, mas aí ficaria vasto demais e a gente não conseguiria explanar esse tema. Para fazer essa sequência de vídeos, eu estou lendo esse livro do escritor Laurentino Gomes, que é o primeiro de uma série de 3. Esse aqui ele vai tratar da escravidão desde o primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Um material muito bom. Estou pesquisando também o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, né, do Clóvis Moura. E também o livro do professor Volney, A Experiência dos Orixás, e eu vou deixar aqui na descrição para você poder ver esse material, acompanhar depois. Estou aberto às suas sugestões, suas críticas. Vamos fazer um trabalho de parceria, porque é sempre bom a gente poder usar a internet para compartilhar informações, conhecimentos e tal. Cada vídeo desse dura em torno de 7 a 8 minutos. Eu vou estar baseando no texto que vou produzir também para o meu blog e vou colocar aqui o endereço do blog, o link para você poder acessar. O texto desse primeiro vídeo chama-se A Escravidão Negra no Brasil, como tudo começou. Você pode achar lá no meu blog, tá bom? Bom, naturalmente, tudo começou com a chegada do descobridor Pedro Álvares Cabral aqui ao Brasil em 1500. Claro que Portugal já tinha experiência de comércio de escravos lá em Portugal. Isso já era uma coisa mais antiga. O Laurentino Gomes, aqui no começo do livro dele, ele menciona o leilão de escravos acontecido em Portugal em 1444, diante do infante Dom Henrique, na vila de Lagos, em Algarve. Então, você vê que é uma coisa bem mais antiga, né? No Brasil, em 1500. Agora, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, o interesse principal de Portugal não era tanto de lavoura ou de especiarias, era mais de metais preciosos. Eles queriam ouro, né? E não encontraram no primeiro momento. Na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, ele deixa registrado isso. Ó. Eles não lavram nem criam, quer dizer, falando dos habitantes, dos índios, né? Nem há aqui boi, vaca, cabra, ovelha, nem galinha, nem outra alimária que seja costumada ao viver dos homens. Então, não tinha o que eles mais procuravam, não. Então, ali no começo, no primeiro momento, Portugal parece que nem interessou muito pela colônia, e essa primeira expedição também não deve ter dado quase lucro nenhum para a coroa portuguesa. Mas Portugal tinha o desejo de aumentar a sua produção de cana-de-açúcar, porque o açúcar era um produto de luxo. Então, ele começa a fazer isso aqui no Brasil no ano de 1521. Depois de um ano, né, da primeira expedição, Portugal enviou uma nova expedição por aqui, e aí encontrou uma coisa que foi interessante, que foi uma madeira vermelha da qual poderia extrair uma tintura. Então, era o pau-brasil. Mas Portugal tinha muito interesse na produção açucareira, até porque em 1440, uma arroba de açúcar custava 18,30 gramas de ouro. Então, o açúcar
era um produto de luxo. Na exploração do pau-brasil, um judeu convertido ao cristianismo, chamado Fernão de Noronha, ganhou sozinho o direito de exploração desta madeira. A produção de cana-de-açúcar, ela vai ser introduzida aqui no Brasil, na verdade, só a partir de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza. Então, ele introduziu a agricultura e a produção de açúcar aqui no Brasil. E daí veio a necessidade de braços para as lavouras canavieiras. A primeira tentativa de Portugal foi de escravizar os índios, mas isso não deu muito certo por diversas razões. Primeiro, porque os índios não se sujeitaram a esse tipo de coisa. Não quer dizer que os negros também tenham sujeitado. Num segundo momento, pela forte oposição da Igreja Católica, que pressionou a coroa portuguesa para que não fizesse a escravização dos nativos. E em 1566, essa modalidade de escravidão foi proibida pela coroa portuguesa. Mas, se a escravidão dos índios foi proibida, a escravidão dos negros foi crescendo cada vez mais, de tal maneira que em 1549, os donos de plantações receberam o direito de importar da África para o Brasil, cada um 120 escravos da Guiné ou de São Tomé. Essa foi a primeira permissão legal para esse tipo de comércio entre Brasil e África, que nós chamamos de tráfico de pessoas, mas é uma fala equivocada, porque escravo nem era considerado pessoa, né, naquele tempo. A palavra usada era peça. Eu comprei tantas peças da Guiné, eu comprei tantas peças de São Tomé. Então não se usava a palavra pessoa para escravos. A partir da segunda metade do século XVI, o comércio de escravos da África para o Brasil foi muito intenso e muito cruel. Diversos métodos foram usados para capturar esses escravos. Primeiro, a caça pura e simples, mas os portugueses não tinham facilidade para isso. Não tinham facilidade, não conheciam o território africano, não conheciam as rivalidades entre as tribos. Então, no segundo momento, percebeu que era mais fácil comprar os escravos dos chefes ou dos líderes de tribos africanas. E esse escravo que era vendido normalmente era prisioneiro de guerra. Então, era vantajoso vender o escravo, prisioneiro de guerra, trocando esse escravo por tabaco, por cachaça brasileira e outros produtos. Olha, quando chegaram os primeiros escravos no Brasil, a gente nem sabe direito, mas com certeza já chegaram com os colonizadores. Não de uma forma oficial, mas chegaram como que se fossem bagagem de mãos. Porque isso já era uma prática em Portugal. Então é bem provável que já chegaram com os colonizadores. A necessidade da mão de obra escrava crescia à medida que crescia a lavoura de cana-de-açúcar. Então, estima-se que só no primeiro século de colonização tenha vindo para o Brasil cerca de 30 mil escravos africanos. E esse número cresceu imensamente com a descoberta do ouro. Aí sim, o número cresceu demais. Entre 1678 e 1815, foram realizadas 1.770 viagens do Porto de Salvador, na Bahia, para a África. Só para transporte de escravos havia 626 navios. Então, era um comércio grandioso e lucrativo e cruel, esse comércio de escravos. Um navio negreiro costumava demorar de 6 a 8 meses para fazer essa viagem, e costumava transportar cerca de 10 mil rolos de tabaco, e com essa carga poderia comprar cerca de 400 escravos. Com muita sede de exploração do ouro, diversos europeus vieram para a colônia. E como eles também não faziam trabalhos manuais, consideravam indignos,
ainda o escravo foi muito usado nessa função, de fazer os trabalhos que os europeus não faziam. Na virada do século XVIII para o XIX, 60% da população da colônia era composta de escravos. Em 1808, quando a família real veio para o Brasil pressionada pela invasão das tropas francesas no território português, Portugal contou com a ajuda da Inglaterra para poder fazer essa operação e a Inglaterra firmou acordo com o Brasil para não comercializar escravos. E apesar desse tratado ter sido assinado entre o rei Dom João VI, agora residindo no Brasil, e a Inglaterra, ele nunca foi muito respeitado. A Inglaterra confiscou diversos navios que traziam escravos de África para o Brasil, só que isso não constava no tratado e, por causa disso, ela teve ainda que pagar uma indenização ao governo português morando no Brasil. Depois, novos tratados foram celebrados, as leis abolicionistas foram surgindo, isso é tema para um outro vídeo, nós vamos fazer também sobre esse tema. Só que o Brasil foi o último país das Américas a libertar os seus escravos. E considera-se que, num período de 3 séculos e meio, tenha vindo para o Brasil cerca de 5 milhões de escravos africanos. E por isso, depois da Nigéria, até hoje, o Brasil é o país que mais concentra negros em todo o mundo. Conforme você vê, não dá para ignorar esse tema, não dá para fazer de conta que não existiu. Apesar de que muitos de nós nem estudamos direito história da África e da escravidão, e por isso perdemos uma grande oportunidade de conhecer uma cultura grandiosa que acabou enriquecendo muito a cultura e a história do Brasil. Eu peço a você que siga esses vídeos, se for útil para você, compartilhe com alguém que você acha que poderá ajudar, deixe seus comentários aqui, o seu like, e muito obrigado por estar acompanhando conosco.